Olá! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de operadores lineares num espaço com produto interno. Esse vídeo é uma continuação do outro em que foi introduzido o operador adjunto e, lembrando, nós estamos interessados em responder a seguinte pergunta. Dado um operador num espaço com produto interno, em que condições existe base ortonormal de V formada por autovetores de T? Então, nós vamos, no vídeo de hoje, dar condições necessárias e suficientes para responder essa pergunta, principalmente no caso de espaço vetorial real. Tem uma pequena diferença quando o espaço é real ou complexo, vai mudar algo nessas condições. Esse vai ser o chamado teorema espectral. No caso do vídeo de hoje, nós vamos ver para espaços reais e no próximo vídeo para espaços complexos. Então, lembrando, eu vou fixar V vai ser um K espaço vetorial, podendo ser real ou complexo. Quando for algum resultado que só vale para reais, vai ser explicitado no caso. T, um operador linear. Então, a primeira definição é quando que ele é chamado de autoadjunto ou hermitiano. Isso acontece se existir o adjunto de T e ele for igual ao próprio T. Lembrando que, no caso de V ser um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, então, dado qualquer operador, existe um único T estrela operador adjunto. No caso de dimensão infinita, que não necessariamente é garantida a existência. Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que T de U com V é igual a U T de V para todos U e V em V. Porque lembra, quem que é o adjunto? Ele é o operador T estrela, tal que isso daqui fique igual a U T estrela de V. Essa aqui é a definição do operador adjunto. Isso tem que valer para todos o IV em V. No entanto, se o T é igual a T estrela, então o que eu preciso verificar é essa relação aqui para responder se o operador é autoadjunto ou não. Então, vou colocar aqui um primeiro exemplo, que na verdade a gente já calculou o operador adjunto dele no outro vídeo. T estrela de xy, ele vai ser dado por y 2x menos y. Então, a partir daqui a gente já vê que a definição desse operador é diferente de T de xy. Não vale essa igualdade para todos xy em R2. É fácil de escrever um vetor, por exemplo, se o y for 1, a primeira coordenada já vai dar diferente da primeira coordenada do T de xy. Uma outra maneira seria verificar na raça T de xy com um certo AB, quanto é que dá? Dá 2y x menos y com AB, que dá 2ya mais x menos yb. E aí, vê quanto que dá xy com t de AB. E verifica se dá a mesma coisa ou não. Para ser autoadjunto, tem que valer essa igualdade para todos os vetores que eu substituí aqui. Só que essa igualdade não é válida. Você calcular dessa forma, vai ver que vai dar outra expressão para esse produto interno aqui. Agora, vamos ver esse outro exemplo complexo. Então, vou calcular aqui quem que é o T do xy com um certo AB, tudo vetores genéricos. Isso aqui vai ser x menos y e x mais 2y, produto interno com AB.
Lembrando, quando não fala nada, está considerando o produto interno usual. X menos IY vezes A barra, conjugado. Não posso esquecer isso quando estou no complexo. E X mais 2Y vezes B barra. Beleza, agora vamos calcular a outra. XY com T de AB. Vai ficar XY com A menos IB I vezes A mais 2B, que dá X vezes A menos IB barra mais Y vezes IA mais 2B barra. Isso aqui é a mesma coisa que X vezes A barra menos I conjugado vai ficar I, então mais IB barra X mais conjugado do I vai ser menos I, então vai ficar menos YI A barra mais 2YB barra. E agora, se a gente comparar com essa expressão aqui, ó, a gente vê que dá a mesma coisa, porque tem o X vezes A barra, IB barra X aparece aqui, menos YI A barra aparece desse termo aqui, e 2YB barra apareceu aqui. Deu exatamente igual. Portanto, esse é um exemplo em que T é autoadjunto. Agora nós vamos começar a ver as propriedades relacionadas a operadores autoadjuntos e também como verificar se são autoadjuntos de maneira mais simplificada. Essa primeira diz: se eu pegar uma base de V, aqui a base nem precisa ser ortonormal, ortogonal, qualquer base, e valer essa relação para todos os vetores da base, então ele vai ser autoadjunto. Lembrando, para ser autoadjunto, isso aqui teria que valer para quaisquer vetores. U, T de V. No entanto, o que essa proposição está dizendo é que eu não preciso verificar para vetores quaisquer, apenas para vetores numa base. Então, simplifica um pouco a verificação. E o motivo disso aqui ser verdadeiro, eu até coloquei aqui a demonstração, porque fiquei com preguiça de escrever tudo isso, mas é bem simples. Basicamente, a gente vai usar o fato da linearidade em cada uma das entradas do produto interno, só tomando cuidado que quando a gente tira um escalar da segunda entrada aqui do produto interno, ele tem que sair com um conjugado. Então, dada a base B, quaisquer vetores U e V eu escrevo como combinação linear dessa base. U eu estou chamando os escalares de alfa e o V de beta. E aí, como é que fica T de U com V, o produto interno? Eu posso trocar o U por essa combinação linear. Pelo fato de T ser linear, então eu posso separar dessa maneira. Separar na soma e tirar os escalares para fora de T. E aqui eu substituí o V. Agora eu vou usar as propriedades de produto interno. Eu posso separar a soma na primeira entrada, então é essa soma aqui, e também tirar os escalares alfas para fora do produto interno. Posso separar a soma na segunda entrada, essa soma, e também tirar os escalares beta, só que com um conjugado, porque eles estão na segunda entrada do produto interno. E eu fico com isso. Se vale para os vetores da base, que aqui eu posso trocar por VIT de VJ, então eu faço essa troca e agora é só voltar toda essa soma aqui para dentro, a mesma coisa com a soma dos alfas, e aí eu vou ficar no final de tudo com o T de V. E aí eu provei. Então isso serve para qualquer base. Agora notem o seguinte: se eu tomar I igual a J aqui nessa igualdade, eu vou ficar com T de VI, VI tem que ser igual a VI, T de VI. Isso daqui sempre acontece se
eu estou num espaço real, porque no espaço real eu posso inverter a ordem no produto interno e fica igual. Então, sempre é válida essa relação. Então, se eu estou num espaço real, eu nem preciso verificar os casos I igual a J. Eu só preciso verificar os casos I diferente de J. Agora, se eu estou num complexo, isso aqui é a mesma coisa que TVI com VI conjugado. Para inverter a ordem, eu tenho que passar um conjugado quando eu estou no espaço complexo. Ou seja, o que eu estou falando? Que isso tem que ser igual ao seu conjugado. Portanto, isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser um número real, quando eu estou com um operador autoadjunto. Usando a mesma ideia aqui, a gente conclui também que, para ser autoadjunto, T de U com U tem que ser real, para todo U no espaço. Isso ocorre automaticamente se eu estou no espaço vetorial real, porém no complexo não necessariamente. Isso, a princípio poderia ser um número complexo, não real, mas no caso de operador autoadjunto, isso nunca ocorre, sempre tem que ser um número real. Agora eu voltei aqui nesse exemplo para ilustrar como que a gente poderia usar essa proposição para verificar se o operador é autoadjunto ou não. Eu poderia, por exemplo, considerar a base canônica e olhar para o seguinte produto interno. É o único que eu precisaria verificar se é igual a E1T de E2. Porque lembra que eu falei, eu teria que verificar para todos os vetores da base. Mas no caso de um vetor com ele mesmo, quando o espaço é real, sempre vale essa igualdade. Se eu pegasse T de E1 com E1, ia ser igual a E1 com T de E1. Por ser real, eu posso inverter a ordem. Então, o único que restaria verificar é o caso 1 com 2, porque eu só tenho dimensão 2 aqui. Então, é o único que eu preciso verificar. Se valer essa igualdade, é autoadjunto. Se não valer, não é autoadjunto. E aí, deixo como exercício vocês verificarem que não vai dar igual aqui nesse caso. Já no caso desse segundo exemplo, se eu fosse usar a proposição, eu posso também considerar a base canônica. E, no entanto, eu teria que verificar 3 coisinhas. Primeiro, que o T de EJ com EJ é real, para o J igual a 1 e 2. E a segunda coisa, que o T do E1 com E2 é igual a E1 com T de E2. Então, se eu verificar essas 3 condições aqui, que no caso vão ser satisfeitas, porque o operador é autoadjunto, eu iria concluir, mesmo que eu não tivesse feito aqui toda essa conta, verificando essas 3 coisinhas, eu iria concluir que o operador é autoadjunto. Agora vamos para a próxima proposição. Ela diz que, dado uma base ortonormal do espaço, o operador vai ser autoadjunto se e somente se a matriz de T nessa base transposta conjugada é igual à matriz de T. Isso aqui vai seguir basicamente do fato que a matriz do adjunto em qualquer base ortonormal vai ser igual à matriz de T conjugada transposta. Então, isso vale para qualquer operador, qualquer base ortonormal que eu colocar aqui. Uma vez tendo essa relação, aí é fácil concluir. Então, por exemplo, a ida. Se T é autoadjunto, aí a matriz de T vai ser igual à matriz de T estrela. Mas, por outro lado, a matriz de T estrela é a matriz de T transposta conjugada. E aí segue a relação. E a volta, você parte dessa igualdade aqui. Por outro lado, essa matriz é igual a essa. E você vai concluir essa igualdade de matrizes aqui. Se 2 operadores têm matrizes coincidentes na mesma base,
obrigatoriamente os operadores são iguais, porque está unicamente determinada a partir da matriz e da base fixada. Agora vamos para a próxima proposição, que diz o seguinte: supõe que o T é autoadjunto. Se isso acontecer, então vale essas duas afirmações que estão aqui. A primeira diz que qualquer autovalor de T tem que ser real. Isso, claro, se eu tiver num espaço real, já é automaticamente satisfeita. O interessante é no caso complexo. No caso complexo, autovalores a princípio podem ser complexos, mas o que está dizendo aqui é que se for autoadjunto, obrigatoriamente todos os autovalores são reais, mesmo que o espaço é complexo. E o segundo, que vale também tanto para real ou complexo, se eu tiver V1 e V2, dois autovetores associados a autovalores distintos, então obrigatoriamente eles são ortogonais. Isso aqui é bem interessante. Então vamos demonstrar o primeiro. Suponha que eu tenho então o V, um autovetor não nulo, né, associado ao lambda. Então isso significa que o T de V é lambda V. A gente tem como hipótese que o operador é autoadjunto. Eu vou precisar usar isso. Então eu vou ter que trabalhar com o produto interno. Eu vou fazer a seguinte jogada aqui. Eu vou avaliar o produto interno T de V com V. Isso aqui, por um lado, é o lambda V com V. E esse lambda eu posso tirar aqui para fora do produto interno. Por outro lado, como é autoadjunto, isso aqui é a mesma coisa que V, T de V. E aí, quando eu substituir T de V por lambda V, eu posso tirar esse lambda para fora, só que ele sai com um conjugado, porque está na segunda coordenada aqui do produto interno. A partir dessa igualdade, eu concluo que lambda menos lambda barra vezes produto interno de V com V é zero. Como eu estou partindo de um vetor não nulo, isso aqui é diferente de zero. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter esse pedaço aqui igual a zero, ou seja, lambda igual a lambda barra, que implica que lambda é real. Então, o item 1 está demonstrado. Eu vou fazer uma ideia parecida, só que agora eu tenho que trabalhar com o V1 e o V2. Vamos supor que TV1 é lambda 1 V1 e TV2 é lambda 2 V2, onde os lambdas são diferentes, porque por hipótese eles são autovetores associados a autovalores distintos. Vamos avaliar o que dá o T de V1 com V2. Por um lado, isso aqui vai ser V2, lambda 1 V1, e eu posso tirar esse lambda 1 para fora do produto interno. Por outro lado, como T é autoadjunto, isso aqui fica V1 T de V2. T de V2 é o lambda 2 V2. E eu posso tirar para fora do produto interno. Sairia com um conjugado, mas como eu já demonstrei que todos os autovalores são reais, então nem preciso colocar aqui. V1, V2. E agora eu concluo que, passando isso daqui para o outro lado, lambda 1 menos lambda 2, V1 com V2 é zero. Por hipótese, os autovalores são distintos. Então, isso daqui tem que me implicar que V1 com V2 é igual a zero. E aí está demonstrado que V1 e V2 são ortogonais. Então, isso é uma propriedade bem importante que vai dizer que automaticamente autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais se eu tiver com um operador autoadjunto. Coloquei aqui novamente qual que é a pergunta que a gente está tentando responder. Estamos tentando fornecer condições necessárias e suficientes para que exista a base ortonormal de V formada por autovetores de T. E aí vem essa definição. Um operador é ortogonalmente diagonalizável se a resposta para essa pergunta aqui for sim, ou seja, se V possui uma base ortonormal formada por autovetores de T.
Daí o próximo resultado já vai começar a responder um pouco essa pergunta. E vejam, ele diz o seguinte: no espaço de dimensão finita, se um operador linear é autoadjunto, então ele possui autovetor. A princípio, nós só vamos demonstrar que todo autoadjunto tem autovetor, portanto, tem pelo menos um autovalor. Se o espaço for complexo, isso daqui é óbvio, porque o polinômio característico com certeza tem raiz nos complexos, e aí, dado uma raiz, é um autovalor, tem um autovetor associado. O que não é óbvio aqui é no caso real. No caso real, o polinômio pode não ter nenhuma raiz real. Mas se for autoadjunto, isso não vai acontecer. Nós já vamos ver como. A ideia basicamente vai ser o seguinte. Vamos supor que eu estou no espaço real, mas eu posso pegar uma base ortonormal de V e considerar a matriz de T nessa base. Vamos chamar de A, essa matriz. Agora, a partir dela, eu vou complexificar esse operador. Em que sentido? Eu vou definir o operador TA de Cn em Cn, que faz o quê? TA de U é igual a A vezes U. Tenho esse operador. A matriz desse operador na base canônica vai ser igual à matriz A. Então, esses dois operadores, apesar de estarem definidos em espaços distintos, eles possuem a mesma matriz em alguma base. E daí, eu vou olhar para o polinômio característico desse operador, que vai ser definido pelo polinômio característico da matriz. Isso, por sua vez, vai ser igual ao polinômio característico de T, porque eu posso pegar qualquer matriz para definir o polinômio característico que dá na mesma. Agora, usando o fato que T é autoadjunto e B é uma base ortonormal, então essa matriz aqui satisfaz que ela é igual à sua transposta conjugada, porque a base aqui é ortonormal, ou seja, A é igual a A transposta conjugada. E, portanto, como a base canônica também é ortonormal em Cn, eu vou concluir que o TA também é autoadjunto, porque a matriz numa base ortonormal satisfaz essa relação aqui. Agora, se um operador é autoadjunto, a gente demonstrou que todos os autovalores são reais. Então, esse polinômio aqui, ele tem raiz, que a princípio poderia ser um complexo não real, mas pelo fato de ser autoadjunto, as raízes vão ser todas reais, que a gente demonstrou isso nessa proposição aqui. Qualquer autovalor tem que ser real. Só que uma raiz real desse polinômio vai ser uma raiz real desse, que vai ser uma raiz real desse. E, portanto, vai ser um autovalor de T. Então, possui autovalor, possui autovetor. E aí está demonstrada essa proposição. Agora, a próxima proposição diz que se T é autoadjunto, independente do espaço ser real ou complexo, então, sim, V possui uma base ortonormal formada por autovetores de T. Vamos demonstrar esse resultado. Nós vamos utilizar o que já provamos na proposição anterior, e com certeza existe um autovetor. Existe um autovalor e pelo menos um autovetor, que é um vetor não nulo, tal que T de V1 é lambda 1 V1. Agora, nós vamos proceder por indução sobre N, que é igual à dimensão de V. Começando com o caso N igual a 1, então se eu estou num espaço de dimensão 1, eu já tenho um autovetor, e aí basta eu considerar a base formada por esse autovetor, só que eu preciso dividir pela norma para que fique de norma 1. Então, essa aqui é uma base ortonormal
de V formada por autovetores de T, no caso que a dimensão é 1. Lembrando, se eu tenho um autovetor, qualquer múltiplo escalar dele também é autovetor associado ao mesmo autovalor. Faz parte do mesmo autoespaço. Agora nós vamos supor que o resultado é válido para n-1, onde n é maior que 1, e vamos provar para n. É o passo de indução aqui. A gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos considerar W o espaço gerado por esse autovetor que eu já sei que existe, pelo menos um, independente de qual é a dimensão. E a gente consegue escrever o espaço V como sendo esse W, soma direta, com o W ortogonal. Como esse aqui tem dimensão 1, esse aqui obrigatoriamente tem dimensão n-1. E aí, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser restringir o meu T para esse W ortogonal e provar que isso daqui vira um operador em W ortogonal, que também vai ser autoadjunto e, portanto, como tem dimensão n-1, pela hipótese de indução, vai existir uma base ortonormal de autovetores. Eu junto com uma base ortonormal daqui e fico com uma base ortonormal de autovetores de todo o V. Então, essa que é a ideia, só que para isso a gente precisa antes demonstrar que isso daqui de fato define um operador em W ortogonal. Em que sentido? No sentido que, quando eu faço a restrição do domínio, o meu contradomínio, que é V, a princípio eu não tenho garantia nenhuma que o T do W ortogonal vai cair em W ortogonal. Ele poderia cair em qualquer vetor de V, qualquer subconjunto de V, que tenha vetores fora de W ortogonal. Isso pode acontecer, em geral, dado um operador em um subespaço qualquer. Mas nesse caso específico, pelo fato do W ser gerado por um autovetor, a gente vai concluir que vale essa relação e, portanto, quando eu restringir o domínio, eu posso restringir também o contradomínio para W ortogonal, que vai dar certo, vai ficar bem definido. Então, é isso que eu vou fazer em primeiro lugar, provar que o T do W ortogonal cai no W ortogonal. Para isso, eu preciso pegar um V qualquer em W ortogonal e avaliar que o T de V está no W ortogonal. É isso que eu quero provar. Só que se o V está no W ortogonal, então o V é ortogonal a todo mundo de W. O W é gerado pelo V1, então basta eu escrever essa relação. V é ortogonal a V1. E também basta eu provar que T de V é ortogonal a V1, porque ele é um gerador de W. Então, para provar isso, agora eu tenho que verificar o que acontece com o produto interno de T de V com V1. Isso daqui precisa dar zero também para eu concluir isso daqui. Só que isso aqui é a mesma coisa que V com T de V1, porque o T é autoadjunto. Então, eu posso passar o T para o outro lado aqui e fica igual. T de V1 é lambda 1 V1, que eu posso tirar para fora aqui do produto interno, seria com conjugado, mas como todos os autovalores são reais, quando é autoadjunto, eu nem preciso me preocupar com isso. E aí eu fico com esse produto que é zero. Portanto, eu demonstrei que o T de V também está no W ortogonal. E aí esse operador fica bem definido aqui em W ortogonal. Agora eu preciso só verificar que essa restrição também me dá um operador autoadjunto. Mas isso é óbvio, porque se a relação que define o T autoadjunto vale para quaisquer vetores em V, em particular vai valer para os vetores de W ortogonal. Portanto, esse operador aqui é autoadjunto num espaço de dimensão n-1. Então, isso aqui me implica que existe uma base, no caso vai ter
n-1 vetores, que eu vou chamar de V2 até Vn, base ortonormal de autovetores de T restrito a W ortogonal. Mas se há um autovetor de T restrito a W ortogonal, só significa que esses vetores estão no W ortogonal, mas satisfazem T deles serem múltiplos escalares deles. Então, eu posso chamar isso daqui de autovetores de T, dá na mesma. Agora, tudo que eu preciso é normalizar esse vetor, igual eu fiz aqui, e juntar, vamos chamar isso daqui, na verdade, de B', e aí juntar com B' esse vetor, e aí eu tenho uma base ortonormal de autovetores de todo o V. Ou seja, se eu suponho que vale para n-1, então vale para n. Só enfatizando que essa base de fato é ortogonal, porque por construção, esses V2 até Vn estão em W ortogonal. Então, são todos vetores ortogonais a V1. Portanto, isso aqui fica ortogonal. Se são de norma 1, fica ortonormal. E agora, a gente conclui o teorema espectral no caso real. No caso real, a gente conclui que a proposição anterior, na verdade, ela é um C somente C. T autoadjunto, C somente C, V possui uma base ortonormal formada por autovetores de T. O que está aqui nessa proposição é que autoadjunto implica existir base ortonormal. Então, seria a ida aqui desse teorema, ela é válida tanto para reais quanto para complexos. A volta que a gente precisa se restringir ao caso real. A volta para complexo não vai ser autoadjunto à condição. Vai aparecer uma outra condição que a gente vai ver em outro vídeo. Mas então tá faltando aqui só demonstrar a volta, que é, se existe uma base, vamos chamar de B, ortonormal, formada por autovetores de T, então isso implica que o T é autoadjunto. O que eu vou fazer é o seguinte, para demonstrar. Pega essa base ortonormal de autovetores. Supõe que T de V1 é um lambda 1 V1 até T de Vn é um lambda n Vn. Ou seja, os autovalores associados são lambda 1 até lambda n. Daí, como é que fica a matriz de T nessa base? Como é uma base de autovetores, a matriz de T é diagonal. E quem aparece são os autovalores na diagonal principal. Lembrando que eu quero demonstrar que T é autoadjunto. Mas a partir da matriz de T nessa base, eu consigo descrever quem que é a matriz de T estrela nessa base. Ela é a matriz de T transposta, conjugada se fosse um espaço complexo, como é real, nem preciso colocar aqui. E isso pelo fato da base B ser ortonormal. Então, isso aqui é muito importante. Essa relação só é válida para bases ortonormais. Se for uma base qualquer, não é válida. Lembra que o adjunto é um conceito que depende do produto interno envolvido. Então, nem faria sentido uma relação desse tipo para qualquer base, porque não estaria levando em consideração o produto interno. Beleza, então eu tenho essa igualdade, mas pelo fato dessa matriz ser diagonal, ela é simétrica. Então, isso aqui fica igual à matriz de T na base B. Ou seja, concluir a igualdade dessas matrizes me implica que os próprios operadores são iguais. E aí está demonstrado o teorema espectral real. E agora eu coloquei aqui um exemplo que dá um operador em R3. Nós vamos verificar que ele é um operador autoadjunto e determinar uma base ortonormal de autovetores. Então, para isso, eu vou começar fixando a base canônica e construindo a matriz de T nessa base. Lembrando, quando não falar nada, eu estou considerando produto interno canônico.
e a base canônica é ortonormal no produto interno canônico. Isso facilita dessa base ser ortonormal para a gente poder descrever a matriz do adjunto a partir dessa matriz. Então vamos lá, quem que é o T do E1? Vai dar 8 menos 2, 2. Então aqui a matriz fica 8 menos 2, 2 na primeira coluna. O E2 vai dar menos 2, 5, 4. Menos 2, 5, 4. E o E3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Daqui a gente já vê que essa matriz é simétrica. E, portanto, o operador é autoadjunto. Porque o operador adjunto tem como matriz, numa base ortonormal, a transposta conjugada. Conjugado não aparece aqui porque é real. E aí fica igual a transposta, só que a transposta é igual à própria matriz. Então, isso aqui implica que T é autoadjunto. Então, isso vai acontecer, num caso de espaço real, sempre que a matriz numa base ortonormal for simétrica, o operador é autoadjunto. E aí, nesse caso, eu já tenho certeza que existe base ortonormal formada por autovetores desse operador. Agora, vamos determinar essa base. Para determinar, a gente vai procurar os autovetores da mesma forma que a gente fazia para a diagonalização de operadores, mesmo quando não envolvia o produto interno. Eu vou ter que calcular o polinômio característico. Aqui eu não vou fazer todas as contas, mas vocês podem calcular. I é o determinante da matriz, menos x vezes a identidade, e chegar que ele vai dar um polinômio que tem duas raízes, a raiz 0 com multiplicidade 1 e a raiz 9 com multiplicidade 2. Então, eu vou ter dois autovalores distintos. Um é o 0 e o outro é o 9. Também, como a gente já sabe que esse operador é diagonalizável, então eu sei que existe base de autovetores, para todos os autovalores, as multiplicidades algébricas vão ser iguais às geométricas. Portanto, o autoespaço associado ao 0, que é o núcleo de T, vai ter dimensão 1, e o autoespaço associado ao 9, que é o núcleo de T menos 9 vezes a identidade, vai ter dimensão 2. Vou deixar como exercício para vocês verificarem que o núcleo dá o espaço gerado por 1, 2, menos 2, e o autoespaço associado ao 9 vai ser gerado por menos 2, 1, 0 e 2, 0, 1. Então, daqui eu já encontro uma base de autovetores para R3. Basta juntar esses três vetores. No entanto, eu estou procurando uma base ortonormal de autovetores. Aí, o que eu vou ter que fazer? Em primeiro lugar, lembrando que autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Então, automaticamente, esse com esse aqui, eles são ortogonais, e esse com esse aqui também são ortogonais, porque são autovetores associados a autovalores distintos. E qualquer outro autovetor que eu tomar aqui também vai ser ortogonal a esse aqui. Então, não preciso me preocupar no caso dos autovalores distintos. Agora, para autovetores associados a um mesmo autovalor, aí não necessariamente eu obtenho alguma base ortogonal desse espaço. Por exemplo, esses dois vetores, se eu verificar o produto interno, vai dar menos 4, que não é nulo. Então, essa base aqui com esses dois vetores não é uma base ortogonal do autoespaço associado ao 9. Mas isso não tem problema. O que eu teria que fazer é ortogonalizar essa base para encontrar uma base ortogonal desse autoespaço, também vai ter dois vetores, e aí sim eu junto essa base com esse vetor que já vai ser ortogonal automaticamente. Qualquer vetor que vier desse autoespaço vai ser ortogonal ao autovetor associado ao 0.
Ortogonalizando, fazendo Gram-Schmidt nesses dois vetores, eu posso manter o primeiro e o segundo eu vou obter 2, 4, 5. Agora, esses dois vetores vão gerar o mesmo espaço, que é o espaço associado ao 9, no entanto, eles vão ser ortogonais. E aí, se eu junto esses três vetores, esse, com esse, eu já fico com uma base ortogonal de autovetores. Só que eu quero uma ortonormal. Então, ortonormal, eu preciso dividir cada um desses vetores pelo escalar, que é a norma, para poder ficar em vetores de norma 1. Então, eu vou ficar com a seguinte base. Qual que é a norma desse primeiro vetor aqui? Vai dar 1 mais 4 mais 4, 9, raiz quadrada, 3. Então, tem que dividir esse vetor por 3, para ele ficar de norma 1. Esse aqui, qual que é a norma? 4 mais 1, 5, raiz de 5. Então, aqui eu pego menos 2 dividido por raiz de 5, 1 dividido por raiz de 5, 0. E a norma desse aqui vai ficar 25 mais 16 mais 4, vai dar 45. Então, divido esse vetor aqui pela norma de 45, que é 9 vezes 5 dá 3 raiz de 5. 4 dividido por 3 raiz de 5 e 5 dividido por 3 raiz de 5. Pronto, agora eu obtive uma base ortonormal de autovetores de T. Por fim, nós vamos traduzir esses conceitos e essas propriedades, como o teorema espectral, para o caso de matrizes. Vamos pegar uma matriz N por N, com entradas em K, e começar definindo o que é uma matriz ser hermitiana, que é o caso quando A transposta conjugada é igual a A. No caso real, isso aqui é a mesma coisa que ser simétrica, porque o conjugado da matriz vai ser ela mesma. E dizemos que A é unitariamente diagonalizável. Se ela é diagonalizável, mas é mais do que isso, ela tem que ser diagonalizável por uma matriz unitária. Então, o que é isso? Quer dizer que a matriz A ela é semelhante a uma lambda diagonal, só que a matriz de semelhança é uma matriz Q unitária. Lembrando que é uma matriz unitária é que a inversa é igual à transposta conjugada. Então, ao invés de eu ficar A igual a P, D, P menos 1, aqui no lugar da diagonal vai ficar uma diagonal mesmo, só que no lugar da P eu vou colocar uma que é unitária, então a inversa vai ser a transposta conjugada. Poder fazer essa decomposição da matriz, que é a chamada decomposição espectral, é importante em alguns contextos, em algumas aplicações. A gente consegue somente realizar a aplicação com essa decomposição espectral, que é mais específica do que uma decomposição diagonal por uma matriz inversível qualquer. Só lembrando, no caso real, a matriz unitária ela também é chamada de ortogonal, que é quando a inversa é igual à transposta. E aí, por isso, quando eu estou com matrizes reais, geralmente a gente diz ortogonalmente diagonalizável, ao invés de unitariamente diagonalizável. Os termos unitária e hermitiana servem tanto para reais quanto complexos, mas no caso de matrizes reais é mais comum a gente falar simétrica e matriz ortogonal ou matriz ortogonalmente diagonalizável. E aí a proposição que a gente tira como consequência do que foi visto para operadores é que se a matriz é hermitiana, então ela é unitariamente diagonalizável. E nesse caso, a decomposição espectral ela vai ser com a matriz lambda diagonal com os autovalores e a matriz Q, a matriz cujas colunas são autovetores ortonormais da matriz. Então, só mais uma vez relembrando como é que a gente faz a transição de operador para a matriz. A gente considera esse operador daqui, Kn, quer dizer Rn ou Cn. Nesse espaço, a base canônica é ortonormal.
E a matriz de TA na base canônica é a própria matriz A. E aí o que acontece? Se essa matriz for hermitiana, ela satisfazer essa relação, isso aqui vai implicar que esse operador é autoadjunto, porque a base canônica é ortonormal. Então, se ele é autoadjunto, isso implica que existe uma base B ortonormal formada por autovetores. Só que, então, a matriz de T nessa base, ela é diagonal, porque é uma base de autovetores. Essa daqui, então, vai ser a minha matriz lambda. Só tá faltando concluir essa matriz Q aqui, que ela é uma matriz unitária. Bom, agora é só relacionar essas duas matrizes, a matriz de TA na base canônica, que é A, com a matriz lambda, que é a matriz de T na base de autovetores. A gente faz isso através da matriz de mudança de base, aqui de B para C e aqui de C para B. E é aqui que entra o fato da base de autovetores ser ortonormal. Se ela é ortonormal e a canônica também é ortonormal, aqui eu estou com uma matriz de mudança entre bases ortonormais. E isso a gente sabe que é uma matriz unitária. Sempre que eu tiver duas bases ortonormais, a matriz de mudança de base entre elas é uma matriz unitária. Então, aqui, que seria a inversa dessa matriz, vai aparecer a transposta conjugada. Ou, no caso real, simplesmente a transposta. Então, é assim que a gente conclui a decomposição espectral para matrizes. Bom, era isso por hoje. Agradeço pela atenção e bons estudos.